Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais uma leitura feita. Se trata do sensacional Deus um Delírio, do Richard Dawkins. Richard Dawkins é esse cientista, né, que se você procurar aí jogar no YouTube da vida, você vai ver que ele tem muita palestra, debates, e até documentário, né? Tem um documentário a respeito de Deus também, que ele aborda. Nesse livro, ele vai falar sobre Deus, sobre religião, sobre fé. Ele é ateu convicto, né? E para isso, ele reuniu ali uma sequência de informações, uma sequência de dados, estudos, para pautar o seu tema, né? E mostrar porque é um delírio, na verdade, né? Esse livro aqui não é o primeiro livro dele, ele já escreveu aqui, como diz aqui na mini bio aqui no final, O Gênio Egoísta, que eu acho que é um livro, acho que um dos primeiros livros dele, pode ser. Mas esse aqui foi um dos livros que alcançou bastante sucesso no mundo, né, praticamente. Eu gostei muito desse livro, eu gostei muito. Eu acredito que esse livro aqui pode não ser muito bem aproveitado para pessoas que acreditam em Deus, as pessoas que são assim, são frequentemente, frequentam, vamos dizer assim, a igreja com muita assiduidade e tal, porque ele vai aqui colocar coisas que vai se defrontar com uma sequência ali de moral, de ética, que às vezes você vê dentro da sua religião, da sua igreja, e que o que ele vai colocar aqui, né, vai acabar aparentando ser uma afronta à própria religião, à própria igreja dessa pessoa. Então, é um livro ali que não vai agradar muita gente, como de fato não agradou muita gente, né? Como eu posso dizer, esse livro é bem estruturado, né? Ele começa falando sobre os aspectos da crença ou não, da existência ou não de Deus. Depois ele vai falando sobre a questão da teoria de Darwin, sobre a evolução darwinista e como isso também é questão que influencia aqui a própria questão da existência. Vou pegar até minha cola aqui, gente, porque ele aborda muita coisa, muita coisa. E também aponta para o papel das religiões dentro do mundo e como essas religiões influenciam o ser humano, inclusive a chegar naquela questão se para você ser considerado bom ou ruim você precisa de uma religião ou não, né? E como isso também é reflexo nas crianças, principalmente. Ele vai apontar aqui alguns termos, por exemplo, que ele vai se repetir muito para falar sobre essa questão da existência ou não de Deus. Ele coloca a analogia do relojoeiro, que falam sobre a questão do universo ser como se fosse um relógio. Devido à sua complexidade, como se fosse um relógio, precisa ter uma criação. Só que ele comenta, né, que demonstra que a natureza foi criada por um ser superior. A complexidade na natureza é comparada ao relógio. Mas ele fala que se essa complexidade, como se fosse um relógio, exige também um ser superior altamente tão complexo quanto a sua própria criação, né? Ele fala sobre a questão do designer inteligente, né, que tudo teria sido criado por uma causa também inteligente, contraponto os processos de evolução de Darwin. Não se faz necessário saber sobre o projetista. Então, eles ignoram aí o primeiro projetista. Ele comenta um pouquinho de São Tomás de Aquino, que fala que Deus é a primeira causa de tudo, né? E também sobre a questão se a Bíblia iria provar a existência de Deus. Só que a Bíblia, como todo mundo sabe, foi escrita por pessoas. Escrita por pessoas, por muito tempo, provavelmente, como se não dá para confirmar, mas há muita defasagem de uma edição para outra ao longo do tempo, né? E outra, há livros que não entram dentro do todo o escopo da Bíblia, praticamente falando, né? Na página 56 ele fala, qualquer inteligência criativa de complexidade suficiente para projetar qualquer coisa só existe como produto final de um processo extenso de evolução gradativas.
Inteligências criativas, por terem evoluído, necessariamente chegam mais tarde ao universo e, portanto, não podem ser responsáveis por projetá-lo. Deus, no sentido de definição, é um delírio. Eu, como os capítulos posteriores mostrarão, é um delírio pernicioso. Isso ele já coloca logo no comecinho. Ele comenta que essas inteligências criativas, seguindo uma linha evolutiva, não vão aparecer antes. Pelo contrário, vão aparecer somente depois, devido ao quê? Devido à própria evolução, né? Na página 79, ele vai colocar um esquema sobre dos juízos humanos a respeito da existência ou não de Deus. Ele vai colocar toda uma tabelinha em que a pessoa pode ler aquilo ali e se identificar, vamos dizer assim, qual nível de teísta, deísta ou ateísta essa pessoa está. O primeiro é o teísta convicto, né? A probabilidade de 100% de que Deus existe. A segunda é a probabilidade muito alta, mas não que não chega a 100%. Teísta de fato. Não tenho como saber com certeza, mas acredito fortemente em Deus e levo minha vida na pressuposição de que Ele está lá. Na 3 é maior que 50%, mas não muito alta. Tecnicamente agnóstico. Mas estou com uma tendência ao teísmo. Tenho muitas incertezas, mas estou inclinado a acreditar em Deus. Na 4, ele coloca exatamente 50%, aquele em cima do muro, né? Agnóstico é completamente imparcial. A existência e a inexistência de Deus têm probabilidade exatamente iguais. Na 5, ele coloca inferior a 50%, mas não muito baixo. Tecnicamente agnóstico também, mas com uma tendência ao ateísmo. Não sei se Deus existe, mas estou inclinado a não acreditar. Eu já fui 5. Probabilidade muito baixa, mas que não chega a 0. Ateu de fato. Não tenho como saber com certeza, mas acho que Deus é muito improvável e leva a minha vida na pressuposição de que Ele não está lá. Eu acho que eu sou a 6. Ateu convicto. Sei que Deus não existe, com a mesma convicção que Jung sabe que Ele existe. Então dá pra ver aí depois do livro, né, qual nível você tá no comecinho, depois você acabar o livro aqui, você fica, será que eu mudei ou não de posição? Mais pra frente, ele vai falar um pouquinho sobre reza, né, uma coisa que eu também, eu já vi tem uma frase que eu acredito que é muito pesada, que não vale nem a pena de colocar aqui no vídeo, mas sobre a questão da reza, né, você fica por muito tempo pensando qual a importância da reza tem. E aqui ele coloca uma frase que eu achei assim interessante. Na verdade, a frase não é dele, é do Ambrose Bierce. Ele coloca assim, ó: lembre-se para a definição perspicaz de Ambrose Bierce, para o verbo rezar. Significa pedir que as leis do universo sejam anuladas em nome de um único requisitante confessadamente desmerecedor. Existem atletas que acreditam em Deus, que acreditam que Deus os ajuda a ganhar, derrotando os adversários que à primeira vista não seriam menos merecedores de tal favorecimento. Existem motoristas que acham que Deus guarda para eles uma vaga no estacionamento, supostamente privando, portanto, outra pessoa da vaga. Esse estilo de teísmo é vergonhosamente disseminado e dificilmente será afetado por qualquer coisa tão racional quanto o MNI. Esse MNI é sobre a questão das hipóteses, né, da existência ou não de Deus. E mais para frente, ele vai falar sobre a questão do acreditar mesmo, né? Ali na aposta de Pascal, na página 146, ele coloca: acreditar não é uma coisa que se possa decidir como se fosse uma questão política. Não é pelo menos uma coisa que eu consiga decidir por vontade própria. Posso decidir a igreja, posso decidir recitar a novena. E posso decidir jurar sobre uma pilha de bíblias que acredito em cada palavra escrita nelas. Mas ele fala sobre a questão do fingimento. Se Deus é onipotente, ele vai saber que você está fingindo e você não acredita nele. A aposta de Pascal só poderia servir de argumento para uma crença fingida em Deus. E é melhor que o Deus em que você alega acreditar não seja do tipo onisciente, senão ele vai saber da enganação. Né? Mais para frente ele continua: mas por que estamos tão dispostos a acertar a ideia de que é imprescindível fazer se quiser agradar a Deus é acreditar nele? O que há de tão especial em acreditar? Não é igualmente provável que Deus recompense a bondade, ou a generosidade ou a humanidade, ou a sinceridade? Se Deus for um cientista que considera a busca honesta pela verdade a virtude suprema, lá no final ele coloca: você apostaria
que Deus valorizaria mais uma crença fingida e desonesta, ou mesmo uma crença honesta, que o ceticismo honesto. A gente vê muito aí de falsos profetas se angariando da religião para conseguir os seus meios, né? Ele também comenta um pouquinho aqui sobre a questão da... Dizem assim, você ser ateu, você não acredita em Deus, você é mais inteligente, aquela coisa toda. Ele coloca aqui uma questão de pesquisa, mas assim, gente, para mim, há ateus e há pessoas teístas que são igualmente ignorantes. Eu acredito que não há ali um meio termo, aliás, não há essa dicotomia toda igual buscam colocar. Mas para mim não há essa dicotomia. Para mim a ignorância vem ali na forma tanto de teísta quanto de ateístas também. Na página 182 ele fala sobre a questão dos deuses das lacunas. Ele antigamente tinha muito dessa ideia, sobre a questão, se você não tem explicação científica, enfim, que a gente tem hoje para muita coisa, atribuir-se a Deus, praticamente, Tanto que a mitologia grega e romana atribuía-se a muitas coisas da natureza, por exemplo, a questões de deuses, E hoje a mitologia cristã também coloca isso, para esses deuses das lacunas. Ele fala na página 182, porque Deus é considerado explicação para tudo. Ele não é. É a não explicação para andar de ombros, um sei lá enfeitado de espiritualidade e rituais. Se alguém atribui alguma coisa a Deus, geralmente isso quer dizer que ele não faz a menor ideia, por isso está atribuindo a coisa a uma fada celeste inalcançável e incognoscível. Peça uma explicação sobre de onde veio aquela cara, e são grandes as chances de você receber uma resposta vaga, pseudo-filosófica, dizendo que ele sempre existiu, o que não pertence à natureza, ou, é claro, não explica nada. Então, depois de ele comentar sobre essa questão da criação desse design complexo que é o universo e que há esse possível projetista igualmente complexo para a criação desse universo, levantando algumas hipóteses da não existência como da existência e trabalhando em cima dessas hipóteses, em seguida ele chega no consenso, ele chega na questão da religião. Ele vai contar a história um pouquinho das mariposas, por exemplo, como as mariposas elas são orientadas a seguir em direção da luz. Então, elas veem a luz que são orientadas. E com a luz artificial, o que acontece? Elas continuam sendo orientadas pela luz, Mas o que na verdade acontece é que numa lâmpada, por exemplo, ela pode se queimar. Então ele coloca que a religião é tendencial ao ser humano como se fosse um guia, natural para esse ser humano transcender um pouco. Só que acontece, há religiões que podem fornecer como se fossem essa luz natural para o ser humano, trazendo esse caminho para ele seguir, mas há também religiões que funcionam como essa luz artificial. E lá na frente acaba sendo bem, dizer assim, perigoso para esse ser humano. Na página 217, ele fala isso. A religião pode colocar em risco a vida do indivíduo devoto, assim como de outras pessoas. Milhares de pessoas já foram torturadas por sua lealdade a uma religião, perseguidas por fanáticos por causa de uma fé alternativa que em muitos casos é quase indistinguível. A religião devora recursos, às vezes em escala maciça. Uma catedral medieval era capaz de consumir em 100 centúrias de homens em sua construção, e jamais foi usada como habitação ou para qualquer propósito declaradamente útil. Não é uma espécie de cauda de pavão arquitetônica? Ele continua. Então ele vai falar sobre justamente por isso. Ele fala da questão que a religião, para ele, não tem utilidade nenhuma desde então. E na sequência ele fala sobre essa questão é preciso ter uma religião para você ser considerado bom ou ser considerado mal? Ele levanta um pouquinho desses questionamentos. Vale crer que muitas coisas as pessoas fizeram mal às outras em nome de religião, quanto também em nome de ateísmos, Na página 286 ele coloca, temos 4 bons motivos darwinianos para que os indivíduos sejam altruístas.
generosos ou morais uns com os outros. Em primeiro lugar, há o caso especial do parentesco genético. Em segundo, há a replicação, o pagamento dos favores recebidos e a execução de favores antecipando o seu pagamento. Depois desses vem, em terceiro lugar, o benefício darwiniano de adquirir uma reputação de generosidade e bondade. E em quarto, se Zahav estiver certo, vem um benefício adicional específico da generosidade conspícua, como forma de comprar uma propaganda autêntica e impossível de falsificar. Ele fala nesse parágrafo aqui, ele levanta algumas coisas, algumas atitudes altruístas, baseando na questão da evolução humana, como as pessoas elas se relacionam mutuamente a respeito dessa questão. E isso não tem nada a ver com religião, é mais mesmo uma questão científica das coisas, né? Eu achei muito interessante isso, né? E na sequência ele vai falar aqui, ó, é importante não exagerar o alcance da seleção natural. O que a seleção natural favorece são regras gerais que funcionam na prática para promover os genes que as constroem. Por exemplo, no cérebro de um pássaro, a regra: cuide das coisinhas pequenas que piam em seu ninho e jogue comida no biquinho aberto delas. Normalmente tem efeito de preservar os genes que criam essa regra, porque os objetos piantes de biquinho aberto no ninho de um pássaro adulto costumam ser sua própria cria. E nessa questão de cria, ele vai entrar depois na questão das crianças. Ele vai falar sobre essa questão da obediência, do exemplo, na questão do exemplo. Né, que desde criança a gente observa os nossos pais como figuras que nos dão exemplos de vida e de comportamento, enfim, de tudo, né? E ele critica um pouquinho essa questão, por exemplo, desse exemplo cego, por exemplo, de você criar a criança para ser a sua cópia, praticamente, né? Não abrindo a possibilidade que essa criança construa um caminho por conta própria, ou na medida do possível também, né? Mas ele fala também sobre a questão dessas adaptações, essas nomenclaturas, na verdade, em crianças muçulmanas, crianças cristãs, crianças evangélicas. Ele comenta que são todas crianças. Essas denominações que apontam aí para essa questão da religião, para diferenciar, deveria ser colocada só depois. Ele fala que é preciso deixar as crianças serem crianças, acima de tudo. Na sequência, ele vai falar sobre a Bíblia. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre a questão da Bíblia ser considerada um livro que tem esse código moral tão vigente até hoje. E a Bíblia, né, você sabe, tem muitas histórias ali que são quanto esquisitas. E ele também vai falar sobre a questão da seleção dessas histórias, para querer demonstrar, seja lá, N motivos, né? Você está falando com a pessoa vai, não, mas isso está na Bíblia. Ela tem um verbete na cabeça, sabe? Daqui aquilo. Aí se você encontra, ó, tem um trecho aqui na Bíblia que é duvidoso, que fala um pouquinho sobre, passa um pouquinho sobre machismo, sobre misoginia, né? Sobre a questão da escravidão, aquela coisa toda. A pessoa, não, tem que levar no contexto. Ou seja, para certos trechos da Bíblia, você tem que levar no contexto ali, fazer toda essa interpretação. Para outros trechos tem que ser literal, né? Ele comenta na página 307 o seguinte, ó: é claro que teólogos irritados protestarão dizendo que não se interpreta mais o livro de Gênesis em termos literais. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Escolhemos em que pedacinho das Escrituras devemos acreditar e quais pedacinhos descartar por símbolos ou alegorias. Essa escolha é uma decisão pessoal, tanto quanto a decisão do ateu seguir este ou aquele preceito moral foi uma decisão pessoal também, sem nenhum fundamento absoluto. Se uma coisa é moralidade a olho, a outra também é. E mais na frente ele fala sobre essa questão, né, do livro ser com essa fonte de moralidade devido ao que há de escrito nessa Bíblia, de tanta coisa, tanta morte que há dentro dessa Bíblia. Tanto que, aí vai falar também, na página 339, sobre alguns mandamentos, né? Alguns mandamentos mais pé no chão, vamos dizer assim, né? Do que aqueles mandamentos que muitos já ouviram falar
advindos da Bíblia, né? Ele fala: não faça aos outros o que não quer que façam com você. Em todas as coisas, faça de tudo para não provocar o mal. Trate os outros seres humanos, as criaturas e o mundo em geral com amor, honestidade, fidelidade e respeito. Não ignore o mal nem evitar administrar justiça, mas sempre esteja disposto a perdoar erros que tenham sido reconhecidos por livre e espontânea vontade e lamentados com honestidade. Viva a vida com um sentimento de alegria e deslumbramento. Sempre tente aprender algo novo. Ponha todas as coisas à prova. Sempre compare suas ideias com os fatos. Esteja disposto a descartar mesmo a crença mais cara se ela não se adequar a eles. Jamais se autocensure ou fuja da dissidência. Sempre respeite o direito dos outros de discordar de você. Crie opiniões independentes com base em seu próprio raciocínio e em sua experiência. Não se permita ser dirigido pelos outros. E o último é: questione tudo. Ele vai continuar nesses 10 mandamentos emendados, poderia alguns mais listados assim, mas também poderia tentar achar espaço para outros. Ele colocou mais uns 4 aqui, ó. Aproveite sua vida sexual e deixe que outros aproveitem a deles em particular, seja quais forem as inclinações deles que não lhe interessam. Não discrimine nem oprima com base no sexo ou na raça ou na espécie. Não doutrine seus filhos, ensine-os a pensar por si mesmos, avaliar as provas e discordar de você. Leve em consideração o futuro numa escala de tempo maior que a sua. Eu achei muito interessante esse trecho aqui. Enfim, esse livro, gente, é carregado de informações, é carregado de dados, de pesquisa, né? Eu procurei ler aqui na página 434, ele vai continuar falando da Bíblia também, ó. Mas o principal motivo da Bíblia ter de fazer parte da nossa educação é o fato dela ser uma importante fonte de cultura literária. A mesma coisa aplica-se às lendas dos deuses gregos e romanos, e aprendemos sobre eles sem que ninguém pense que acreditamos nele. Ele fala sobre a questão da Bíblia ser olhada como um livro literário, um livro histórico, e não um livro de código moral. Porque a gente poderia pegar, por exemplo, Ilíada, Odisseia, e colocar ali como uma questão de moralidade, extrair aquilo ali e basear a sua vida naqueles livros. O que faz da Bíblia ser vista dessa maneira e livros tão históricos quanto aqueles ali de Homero não serem vistos dessa maneira? Enfim, é um livro, como eu ia dizendo, recheado de pesquisa, é um livro sarcástico, tem boas partes aqui, eu tenho uma boa risada, tem umas partes que eu não concordei muito. Eu lembro que eu peguei o livro do Karnal para ler, porque ele tinha comentado que ele não gostava, nunca que não gostava, mas assim, tem uns trechos do ateísmo de Richard Dawkins que ele não concordava. Acho que era mais nessa questão, né, dos ateus serem os mais inteligentes do que os próprios teístas, aquela coisa toda. Mas bom, esse livro aqui, fica a dica desse livro, interessante. Não sei, gente, acho que tem gente que vai pegar esse livro aqui e não vai gostar de jeito nenhum, mas tudo bem, livro não é unanimidade, não tá para ser, todo mundo vai gostar de um livro só. Até porque ele mexe aqui num tema que é muito individual, as pessoas. Individual de certo modo, porque também é coletivo, né, se você for ver. E é um tema assim que rende muito assunto. Ele colocou aqui várias referências bibliográficas em que ele baseou os seus textos e tal, que eu achei muito interessante. Mais pra frente eu posso pegar esse livro, ter uma outra opinião, né, aprofundar um pouquinho mais de temas que acho que meio que eu derrapei um pouquinho aqui. Mas bom, fica a dica aqui de um livro muito bom, sensacional, que vale muito a pena ser lido, gente. Então, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.